Bom dia, sejam todos bem-vindos à nossa Casa do Caminho. Meu nome é Ideilda. Eu vou pedir para quem ainda não desligou o celular, por favor, desligar. Os nossos atendimentos são às terça, e quinta-feira, a partir das 7h30, mas a palestra começa às 8h. Na sexta, a partir das 2h30. E no domingo, no sábado nós temos a evangelização infantil a partir das 8 da manhã. E no domingo temos 2 horários, às 9h e às 10h30. E chegou o mês da tão esperada feijoada. Aproxima lá da câmera. É bonita a feijoada. Tá linda. A nossa feijoada custa R$60, serve até 2 pessoas. E a melhor feijoada que vocês vão comer no ano. Quem quiser adquirir, é na recepção da nossa Casa do Caminho e durante a semana no bazar e também pelo WhatsApp. E assim, dado o recado, sejam todos muito bem-vindos. Hoje a palestra é com a nossa irmã Flávia. E assim, vamos nos acalmando, nos ligando aos nossos mentores individuais, agradecendo a Deus pela oportunidade de aqui estarmos. Que todos que aqui estão possam absorver da palestra de hoje um cadinho e levar para a semana, e que nós possamos colocar em prática todos os ensinamentos que nós recebemos. Que o nosso Senhor Jesus Cristo envolva cada um com seu manto sagrado de luz. Que assim seja, graças a Deus, graças a Jesus. Boa palestra. Obrigada, bom dia novamente, bom dia quem está online. A feijoada é boa, viu, pessoal? Não é só porque eu trabalho na casa, não, a feijoada é boa. Então vamos nesse clima de paz, de fraternidade, nos tranquilizando ainda mais, sintonizando com o tratamento que devemos fazer. Quem está online também mentaliza. Vamos acompanhando aqui em pensamento a nossa equipe espiritual da Casa do Caminho, confiantes, porque eles chegam bem antes de nós, preparando o tratamento de cada um. Nós encarnados e os nossos irmãos encarnados que também vêm fazer tratamento. Levando ainda mais nossos pensamentos a Deus nosso Pai, a Jesus nosso Mestre, que nos envolva com o seu amor, com sua paz. E vamos acompanhando em pensamento como preparação também do trecho que nós vamos ler e para o nosso passe, a prece das fraternidades. Nosso divino Mestre e Salvador, fortalecei-nos e amparai-nos, para que possamos ajudar as forças do bem a transformar o mundo. Veneráveis mensageiros celestes, auxiliares de Jesus, fortalecei-nos e amparai-nos para que possamos ajudar as forças do bem a transformar o mundo. Pai nosso, Criador nosso, fonte eterna de amor e de luz, fortalecei-nos e amparai-nos para que possamos ajudar as forças do bem a transformar o mundo. Que assim seja, graças a Deus, graças a Jesus. Desculpa a voz, pessoal, a garganta está pegando. Vamos lá, hoje nós vamos refletir mais uma lição aqui do nosso livro Palavra de Vida Eterna. Nós estamos refletindo, estudando também do Chico, assim como a coletânea Fonte Viva que nós também estudamos e fazemos esse revezamento. A lição hoje é a 141, com o título Hospitalidade. Lição 141, com o título Hospitalidade. É importante a gente lembrar que os nossos amigos espirituais pedem para a gente, sem ser no dia do passe, seja no domingo ou durante a semana, também levarmos uma leitura edificante para o nosso dia a dia, seja literatura, espírito, o próprio evangelho, para que a gente consiga levar o tratamento também para nossa casa, né? Porque ali a gente conseguindo estudar, conseguindo colocar outras leituras, nos ajuda nessa sintonia. E não é só a leitura, hoje a gente tem outras ferramentas, tem o próprio YouTube, essas palestras do Facebook, nós temos um amigo que está levando para o YouTube, então fica mais fácil da gente acessar. Então quem não tem Facebook pode acessar o YouTube da Casa do Caminho, AEC
ACVV Casa do Caminho. Tem mais de uma Casa do Caminho no YouTube. Então é com o logo da casa, só repetindo, AECVV Casa do Caminho. Então a gente encontra fácil e essas palestras que a gente tem feito, esses estudos agora estão no YouTube, que facilita o nosso estudo e relembrar. E nesse trecho aqui dessa lição, Emmanuel trouxe o seguinte trecho para nós refletirmos, que diz o seguinte: não vos esqueçais da hospitalidade, porque por ela alguns, não o sabendo, hospedaram anjos. Palavra de Paulo lá no Novo Testamento, em Hebreus, capítulo 13, versículo 12. Emmanuel está falando aqui no contexto para os hebreus não esquecer da hospitalidade. Bom dia. Porque se nós formos refletirmos lá no tempo do Paulo, eles iam pregar o evangelho caminhando, não tinha todos os recursos que nós temos de carro, avião, o que a gente tinha de alternativa, hotéis, pousadas. Imagina que os discípulos de Jesus, nessa pregação, se hospedavam na casa das pessoas, da própria população, para descansar. E ele estava falando aqui, não esqueceis da hospitalidade. Inclusive no versículo anterior ele começa reforçando a importância do amor fraternal. Então a gente remete ao objetivo do Paulo. Que Paulo, nessa carta para os hebreus, ele está reforçando a fé, que os hebreus não esquecessem do Cristo, reforçando a fé através do seu exemplo, e dizendo para os hebreus não esquecer da hospitalidade para esses que levavam o evangelho. E o próprio Paulo, se a gente for refletir, a gente pode estender esse tema de hospitalidade, não só da casa física, porque o Cristo, quando recebeu o Paulo, vamos dizer, recebeu, porque quando Emmanuel fala de hospitalidade, não somos nós recebendo alguém? Então, o próprio Jesus foi receber o Paulo, que até então se chamava Saulo de Tarso, às portas de Damasco. Então, essa recepção dentro do íntimo do Paulo foi tão profundo que ele passou por essa mudança interna, deixou de se chamar Saulo de Tarso, um doutor da lei que perseguia e matava os cristãos, para ser um seguidor do Cristo e um seguidor do Cristo e levando o Evangelho, né? Como exemplo de Jesus. E ele está falando para as pessoas não esqueceis da hospitalidade, porque ele foi recebido por Jesus e na sua intimidade teve essa mudança. E a gente encontra nessa passagem que ele ficou cego ali por uns dias, porque a luz de Jesus era muito forte, e ele precisou ser hospedado numa casa da região e as pessoas tinham medo justamente de ir até ele, porque ele perseguia os cristãos. Então olha como a mudança de Paulo foi muito profunda. Então quando ele fala aqui para os hebreus, reforçando a fé, vamos dizer que o objetivo principal dessa carta dos hebreus, Paulo falando do fortalecimento da fé em Cristo, para que não esquecesse, e que as pessoas recebessem esses que levavam o evangelho. E quando ele fala anjo aqui, a gente acaba estendendo a espiritualidade. Mas a gente pode ver que anjos, aqui nas palavras de Paulo, são pessoas que foram ajudadas e que no segundo momento estendem-se a ajudar o outro. Então o anjo não é só espiritual. Se eu ajudo o outro pode retribuir essa ajuda como outra pessoa. É nesse sentido que Paulo está dizendo. E Emmanuel traz essa palavra hospitalidade, é um texto pequeno, mas ele é muito profundo nesse sentido. Emmanuel está trazendo esse pensamento, como que nós estamos recebendo o outro? É claro que Jesus é o nosso modelo, o nosso guia, mas Emmanuel está trazendo essa reflexão, a necessidade de tratar o outro, como a gente está recebendo o outro, porque se a gente não conhece uma pessoa, mesmo que a gente não conheça, e a gente vai receber em algum lugar, a gente se esforça para tratar bem, porque a gente está recebendo o outro. Então Emmanuel quer que a gente estenda isso, na minha interpretação aqui, que quando ele fala dos hebreus, a gente trazendo para os nossos dias atuais, e tendo um pouco da visão da espiritualidade, como nós estamos recebendo o outro, como nós estamos recebendo nós mesmos, que nós somos o nosso mais próximo. Como que eu estou me acolhendo? Porque receber o outro também é um acolhimento. E Emmanuel também, para a gente poder entender melhor, ele traz alguns exemplos da nossa casa física, por exemplo.
Ele coloca, é provável que a gente não tenha todos os recursos necessários para receber em casa. Um familiar, alguns amigos, pode não ter espaço. Como ele coloca aqui, obstáculos e vínculos domésticos. Se tem um parente, não conversa com outro, às vezes não dá para receber em casa. Ele coloca alguns exemplos práticos do desafio de receber. Seja pelo espaço físico, seja por algum obstáculo, que nem ele coloca aqui de vínculo doméstico. E ele coloca também a parentela. Parentela que ainda não se compraz de gentileza, não é justo que violem o lar, estabelecendo discórdia em nome do Evangelho. E aí Emmanuel estende ainda mais, porque quando nós estamos no nosso círculo familiar, nós estamos recebendo aqueles, vamos estender assim, que são os nossos espíritos afins e aqueles que a gente tem um desafio pelo laço do sangue de conviver, de perdoar. Então, Emmanuel reforça aqui, se no meu convívio da parentela, dos meus parentes, familiares, eu tenho diferenças, que eu não use o Evangelho como desculpa para a discórdia. É importante, Emmanuel, reforçar isso. Porque eu posso ser espírita, na minha família talvez, na maioria dos lares, tem mais de uma religião, então que a gente respeite. Não como... Eu lembrei do filme do Chico, não levar o Evangelho e bater na cabeça do parente, né? Olha, vamos lá para ver se entra o Evangelho. Não, né? O Evangelho é amor, é paciência, por mais que seja difícil dentro do nosso lar, que de novo a espiritualidade sempre reforça que a nossa família é o nosso primeiro compromisso enquanto espíritos. E o desafio nosso, os nossos irmãos, os nossos pais, quem tem filhos, os filhos, que foi um empréstimo, foi algo pedido pelos pais, um compromisso de educar aquele espírito, um compromisso de colocar ele ali no caminho do bem. Então, nada é por acaso. Então, a espiritualidade nos lembra que nós não estamos reunidos ao acaso. E Emmanuel reforça aqui, como Paulo está lembrando da hospitalidade aqui para os hebreus, a gente pode estender que Emmanuel está falando para a gente não esquecer da hospitalidade com esses espíritos que nós recebemos e que nós somos recebidos. Com amor fraternal, a gente sabe que não é fácil exercitar o perdão. E é importante também que às vezes a gente ouve muito e associa que esses espíritos que a gente tem mais dificuldade, seja na família, seja no círculo de amigos, que são inimigos do nosso passado. Mas não necessariamente. Porque a gente já sabe que um conflito de ideias, a ideia, o pensamento gera uma energia. Então, se eu tenho uma energia, tenho um modo de pensar, e o meu irmão tem um outro modo de pensar, pode ser que isso gere um conflito, uma discussão, porque os dois têm pensamentos diferentes. Não quer dizer que sejam inimigos do passado, cada caso é um caso, mas isso é importante estar no Evangelho, porque nos traz também o desafio de conviver com o diferente, de abrir o nosso entendimento, o que eu posso aprender com esse pensamento diferente? E abrir o pensamento que às vezes não tem uma afinidade por isso, porque é um pensamento diferente, uma crença diferente. E por que não eu entender o que o outro está pensando e contribuir, seja pelo motivo da religião, seja por qualquer que seja o motivo. A diferença faz com que a gente aprenda. E na doutrina espírita, os nossos amigos espirituais, a gente não aprende que uma religião é melhor que a outra. Muito pelo contrário, Jesus não veio falar de uma religião. Ele veio falar do amor, o próximo, veio nos esclarecer que a vida continua. Hoje a gente entende um pouco melhor através do espiritismo. Todas as religiões hoje, a vida continua, já não é algo tão estranho. E claro que a gente tem muito que aprender. Mas Emmanuel aqui nos reforça isso, que a gente não coloque uma discórdia dentro do nosso lar por essas diferenças. Que a gente lembre da hospitalidade, que a gente lembre não só fisicamente, mas desse ponto de vista espiritual, que é esse desafio da convivência, o desafio do perdão, o desafio muitas vezes de calar diante de uma situação que a gente sabe que a gente está certo, mas o outro está naquele momento que ele precisa desabafar, precisa falar. E a gente vai desabafar e falar com quem? Com o estranho ou com quem a gente conhece? Normalmente é com quem a gente conhece. E aí isso sai um pouco torto às vezes. Quem não já falou em casa alguma coisa que se arrependeu? Que ali no calor do momento saiu um pouco torto e não era do coração. Então exige de nós o perdão.
E se nós somos um espírito em desenvolvimento, nós vamos errar. Nós vamos errar. E se nós queremos o perdão, nós vamos ter que exercitar, querendo ou não, o perdão com o outro que nos trouxe aquela dor. É difícil, os nossos amigos espirituais sabem disso, e Emmanuel coloca aqui que a gente tente não fazer disso uma discussão dentro do nosso lar. Relembrando. E ele coloca tudo isso, né? Essa questão do espaço físico, da gente lembrar de ser gentil também com os nossos parentes, os nossos amigos. E aí ele fala, se eu não estou conseguindo receber pelo espaço físico, que ele dá um exemplo, eu não consigo receber os amigos porque eu não tenho espaço. Aí ele já estende pelo sentido que ele quis dizer, mas eu posso abrir as portas da alma para o acolhimento moral. Porque se a hospitalidade que Emmanuel está falando é um acolhimento, é um entendimento, não é só físico. Então, se eu não tenho espaço na minha casa física, eu posso abrir as portas do entendimento, do acolhimento. E ele traz outros exemplos. Nem todos desabrigados são sem teto. Olha que interessante do ponto de vista espiritual. Nem todos desabrigados são sem teto. Aos que não têm apoio, convivência e atenção. Então, do ponto de vista espiritual, não é o fato de eu não ter uma casa física, mas eu não tenho com quem compartilhar atenção. Ele coloca aqui ter um apoio. E ele alerta, observa no caminho os que pedem asilo ao entendimento. Então, Emmanuel também está lembrando a gente para no nosso caminho, no nosso dia a dia, observar se eu posso compartilhar com o outro um entendimento. E aí ele coloca aqui também algumas orientações. Com frases de coragem, com pensamentos de paz, com gestão e gestos de amizade, momentos de atenção, que são ações que não dependem de nada material, concordo? Então, essa hospitalidade que Emmanuel está falando, ele está pedindo para a gente estender nessa gentileza com convívio com o próximo. Então, que eu fale para o outro não desistir, como ele coloca aqui as frases de coragem. Se eu estou habituada a criticar, que eu tente intercalar, incentivando que o outro não desista, que procure uma segunda opinião médica. Às vezes a gente tem um diagnóstico que não é bom, que a gente procure uma segunda opinião. A espiritualidade pede para a gente lembrar, o tratamento espiritual é importante, mas os médicos da Terra, os remédios são para nos auxiliar. Então, vamos procurar o tratamento médico em concílio com o espiritual. E se eu já estou fazendo um tratamento médico e começo espiritual, o adequado é não parar o tratamento médico, é um conjunto. Se psicologicamente eu estou precisando de um apoio, os psicólogos, os psiquiatras são médicos para nos ajudar, né? Médicos e uma linha de terapia que pode nos ajudar. Então a espiritualidade sempre lembra disso, que é bom a gente reforçar para que a gente consiga buscar o auxílio e complementar. E Emmanuel está falando para a gente incentivar o outro a não desistir, incentivar a buscar uma ajuda médica, buscar um tratamento. Se a pessoa se sente bem, o nosso familiar, na igreja católica, qualquer que seja a religião, que a gente incentive. A gente que vem na doutrina espírita tem a tendência de convidar, né? Vamos lá tomar um passo, vamos conhecer, que a gente convide, mas cada um tem o seu momento de conhecer, de ter esse entendimento. Então, os mensagens de paz que Emmanuel fala também nesse sentido, da gente entender que cada um está no seu momento, cada religião tem o seu caminho, sua ritualística, que cada um está no seu momento. E se a mensagem de paz começa de mim, se eu não estou entendendo aquele familiar, como ele coloca aqui, a minha gentileza pode ser essa, mandar fazer uma vibração, um pensamento de paz, porque eu vou ser a primeira beneficiada com isso. Que se o pensamento gera uma energia, como a espiritualidade sempre lembra, e se o contrário desejar mal para essa pessoa, para aquela pessoa vir pedir ajuda, quem vai ser o primeiro prejudicado sou eu. Porque o pensamento gera essa energia. Então, se eu estou desejando mal, eu vou ser o primeiro envolvido com essa energia. E se o meu corpo depende do meu equilíbrio, eu vou estar trazendo esse prejuízo para o meu corpo. Então, se eu não estou melhorando de saúde, se eu não estou melhorando meus pensamentos, será que é o outro que está sendo responsável? Será que é o meu familiar?
Será que é meu colega de trabalho? Será que sou eu que não estou sendo essa pessoa que não está sendo gentil, que não está dando uma segunda oportunidade? É difícil pedir desculpas, é difícil reconhecer o erro, mas se a gente começa observando e vendo que a gente pode fazer um pouquinho, a gente vai poder servir de exemplo para o outro também, que a gente está se esforçando. Às vezes o silêncio quer dizer muito mais do que um esbravejar, de reclamar. Então, se a gente começa mudando as atitudes, a gente também pode levar esse recurso também para o outro como exemplo. Momentos de atenção, gestão de amizade. Se eu não estou recebendo a retribuição de amizade, que seja eu que dá o primeiro passo de amizade. Porque a gente ainda está no patamar que a gente espera isso de volta. Que é normal que nós estamos num processo de evolução. Mas se eu não recebo de volta, que eu seja essa pessoa que age como amigo. Para dar espaço para vir novas amizades. Se não veio daquela pessoa que eu espero, vai vir uma outra que vai retribuir com a amizade. Porque nós estamos aqui, como o Emmanuel fala, o outro nos traz o aprendizado. Então, se a gente se fechar, é muito pior para nós. Porque nós precisamos do outro, mesmo brigando, né? Mesmo brigando, fazendo as pazes, tudo traz um aprendizado. A gente aprende com o erro do outro, aprende com o acerto do outro. Então, a espiritualidade aqui, o Emmanuel, eu entendo que ele está estendendo a gente aqui de lembrar do amor, da gentileza, da fraternidade, que a gente acaba esquecendo disso no dia a dia. A gente, sem perceber, a gente cobra o outro, coloca o dedo na ferida do outro. Então, se a gente não gosta que coloque na nossa, então a gente precisa refletir sobre isso. Será que a crítica está ajudando ou está prejudicando o outro? Eu sei que é difícil, né, pessoal? A gente, dentro da nossa casa, são os maiores desafios, como a espiritualidade sempre lembra, mas é um passinho de cada vez. Então, se eu estou me melhorando, se eu venho aqui, tomo passe, faço o evangelho no lar, isso vai refletir no meu entorno. E Emmanuel coloca, para concluir aqui o raciocínio, ele coloca, não existe ninguém que não possa auxiliar. Então, a gente pode estender essas palavras de Emmanuel aqui sobre a hospitalidade, trazendo isso para a gente, não existe ninguém que não possa auxiliar, estendendo o agasalho da simpatia pelos fios do coração. Bonita essa frase de Emmanuel, porque o agasalho que ele está falando aqui é a compreensão, é o auxílio, o entendimento com o coração. E se eu não estou conseguindo estender esse agasalho da simpatia, significa muitas vezes que eu estou precisando desse acolhimento. Que comece por mim. Eu quero entendimento do outro, mas eu estou me entendendo, eu estou procurando um auxílio, seja de terapia, seja de médico, para eu me fortalecer, para eu conseguir o outro. Então, a gente também pode estender esse acolhimento aqui que Paulo está falando e Emmanuel está lembrando para nós mesmos. Será que nós estamos nos acolhendo? Será que nós internamente estamos falando com amor com a gente mesmo? Porque muitas vezes dentro de nós a gente é mais crítico do que o outro. Às vezes o outro é mais assim com a gente ameno e a gente internamente, a gente se cobrando, se colocando para baixo. Então a gente mesmo não está sendo gentil com a gente muitas vezes. E as duras penas a gente aprende, fica doente, aí a gente passa por uma reflexão interna, faz um tratamento para entender isso. Isso não é pelo amor, né, pessoal? É pela dor. Então a dor tem um aprendizado, uma reflexão, e que a gente tente ir pelo amor, já que a gente já está nesse percurso de abrir um pouquinho o entendimento para isso. Se a gente esquecer a lição, que a gente lembre aqui das palavras de Emmanuel, para a gente ser constante no amor fraterno, não se esquecer da hospitalidade, da gentileza, nesse sentido mais amplo, do acolhimento com o próximo e com a gente mesmo, que a gente coloque ali, que a gente é o mais próximo de nós, que a gente consiga colocar e lembrar que não existe ninguém que não possa auxiliar, como a Emmanuel está falando, através da compreensão de uma palavra amiga, não precisa ser só materialmente, é importante a gente lembrar disso. Porque uma palavra de incentivo pode ser algo que uma pessoa está precisando para não cair ali numa situação mais difícil. Que a gente lembre disso. Então vamos agradecendo imensamente aqui a Deus, a Jesus, por essa palavra de Emmanuel, rogando a Deus que fortaleça em nós essa lembrança da importância do amor fraternal, do acolhimento, e que nós possamos fazer isso com a gente, com o próximo.
Você pode fazer as vibrações, Eren, aqui? Eu vou pedir uma licença, passar aqui para nossa colega fazer as vibrações. Jesus abençoe todos nós. E nesse momento, os corações serenos da nossa virtude do amor do nosso Pai, vamos doar os nossos melhores sentimentos e pensamentos e vibrações de muito amor a todo o planeta Terra. Vibrações de paz, unificação, sabedoria, discernimento, aos governantes, dirigentes de todas as nações. Vibrações de saúde, acalanto, aceitação, conforto, a todos os que se encontram enfermos, tanto do corpo físico, corpo mental e espiritual, que estão em suas casas, em hospitais, em asilos. Vamos vibrando muita paz, harmonia, perdão, resiliência a todos os irmãos que nesse momento necessitam desse amparo. Vamos vibrando particularmente aos nossos entes queridos, muita saúde, prosperidade, proteção, segurança. Também aos irmãos em desafetos para conosco. Vamos vibrando, pedindo permissão para vibrar por nós mesmos. Sabedoria, saúde, amor, perdão, tolerância, paciência, resignação. E vamos deixando em aberto uma vibração de muito amor, de muita paz, onde a espiritualidade de luz irá direcionar nesse momento. Que assim seja, graças a Deus e a Jesus. E pedimos aos nossos mentores benevolentes, benfeitores espirituais, da divindade da centelha de luz, fraternidade, falante do bem, a intercessão da fluidificação das águas. Que sejam colocados bálsamos fluídicos de cura, os remédios anestésicos, antitérmicos, vitamínicos, para todos. Que assim seja, graças a Deus e a Jesus. Uma ótima semana a todos. Amém.